Na vida há muitas formas de se cuidar. Você pode adquirir hábitos alimentares saudáveis, relaxar e descansar em ambientes acolhedores, praticar esportes e caminhar, cuidar da saúde e ainda cantar, divertir-se e fazer novos amigos. Tudo vale a pena quando o motivo é cuidar de você. Spa Sorocaba, muito mais que um spa médico, eleito em 2008 o melhor spa do Brasil. A ACESP representa os canais comunitários do Estado de São Paulo. Atualmente, as emissoras associadas estão presentes em mais de 50 municípios de todas as regiões paulistas. O grupo de canais associados da ACESP abrange 1,5 milhão de famílias que têm ponto de TV a cabo em suas residências. Ao todo, são 6 milhões de pessoas tendo acesso a essa qualificada grade de programação. Os canais comunitários são o verdadeiro reflexo da nossa sociedade. O terceiro setor, através destas emissoras, conquista seu espaço de forma definitiva nos veículos de comunicação em nosso país. OAB, SESCOM, ANAD, UGT, Associação da Polícia Civil, Seixonoye, Confederação Nacional de Serviços, Investigadores de Polícia, IDORT, Oficiais de Justiça e Palavras de Paz, entre outras entidades, já se utilizam deste importante instrumento de comunicação para dialogar com a sociedade. Emissoras associadas da ACESP. Unidos, somos mais fortes. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um resumo da ópera, edição especial de 2010, momento em que nós saudamos você, telespectador, desejando felicidades, com muita saúde, paz e alegria. O convidado de hoje é Alencar Burti, o presidente da Associação Comercial de São Paulo e também presidente da FACESP, a Federação das Associações Comerciais de todo o estado de São Paulo. Alencar Burti, é um prazer recebê-lo. O prazer é nosso, é sempre uma alegria estar com você para debatermos os problemas não só do estado, mas também do país. Eu vou começar então debatendo com você a questão da terceirização. 2009 foi um ano em que se discutiu bastante uma legislação a respeito da terceirização, trabalhadores com uma opinião, empresários com outra. A Associação Comercial se posicionou a respeito desse tema? Não, nós estamos posicionados. Terceirização não tem mais volta. É inútil. Eu entendo que, às vezes, os sindicatos, por compromissos anteriores dos trabalhadores, não percebem que o importante é o emprego, é a renda mensal, principalmente das classes médias e baixas. E a terceirização é o melhor caminho. Eu entendo que daqui mais 3 décadas não haverá mais a expressão patrão e empregado. Isso mais ou menos remete ao século XIX, em que era senhor e escravo. Não tem mais isso. Todos nós temos que entender que o empreendedorismo começa quando você presta serviço a alguém. E você sendo uma empresa individual, que é a MEI agora, microempresa individual, que é o caminho que formaliza a atividade do trabalhador e abre portas para que ele seja um empreendedor em que área ele quiser atuar. Então eu vejo que a terceirização é o primeiro passo, é que nem o trainee, é que nem o estagiário, é onde a pessoa começa para aprender com o balcão, ou com o chão de fábrica, ou com o computador, ou com a terra, o início da sua carreira. E eu vejo nisso que é irreversível. Todos nós, no futuro, vamos contratar não mais funcionários, e sim prestadores de serviço. Perfeito.
O presidente José Maria Chapinal Casado, do Sescom São Paulo, esteve aqui ainda esta semana para conversar conosco a respeito do segundo pacto da República, que é uma união entre os 3 poderes da República para proceder administrativamente a ações antes da decisão transitada em julgado na Justiça, das execuções fiscais. Ou seja, o sujeito, antes de ter uma ação transitada em julgado, já começa a receber uma execução do poder público. E o Sescom se colocou, contrariamente a isso, com o apoio do jurista Ives Gandra Martins. Como é que a Associação Comercial se posiciona diante deste Pacto da República? Eu tenho com o Chapina a melhor relação, e o Ives Gandra é membro do nosso Conselho Superior, como faz parte também do Conselho Jurídico, comanda o Conselho Jurídico da Federação do Comércio. Então é importante essa luta. O Chapina tem sido um empreendedor, um empresário que, através do seu sindicato, ele defende de toda forma, por todos os meios, o direito de empreender. Ele procura, através das suas medidas, das suas lutas, tentar desburocratizar, facilitar, porque o grande problema hoje, que eu acho que todos entendem, mas a passividade é uma coisa terrível para o país. O Chapina tem olhado aquilo que ele entende, que a experiência, que o convívio, que a sua profissão lhe conferiram, ele não assiste, ele participa, elogiando quando deve, criticando quando necessário e buscando soluções em conjunto com as outras entidades, no sentido de que o país é maior do que todas as entidades, quer laborais, quer empresariais. Então é importante que a gente mude o conceito através de um movimento, uma reforma política para que os eleitos respeitem os eleitores. Isso é fundamental. E é só através de entidades fortes, homogêneas, que defendam princípios e que trabalhem de forma construtiva. A nossa crítica é para construir e não para desmerecer ninguém. E eu acho que o Chapina faz isso muito bem. Este pacto é fundamental, que nós tenhamos por um instante a mentalidade de estadista. Nós trabalhamos para o país antes de trabalharmos para interesses setoriais. Também tivemos aí um debate que, creio eu, tem envolvido muito a Associação Comercial de São Paulo, através do Fórum de Empreendedorismo do setor de serviços, aí, presidido pelo Chapina, que é a questão do IPTU. O prefeito Gilberto Kassab, ele promoveu um aumento na alíquota do IPTU na cidade de São Paulo, até para atualizar os valores venais de imóveis que estavam defasados há mais de 7 anos ou 8 anos, que não tinham ali um reajuste de preços, né? Agora, a pancada ia ser muito grande no contribuinte, e aí eu presenciei uma reunião de vários segmentos, inclusive a Associação Comercial estava em peso numa reunião, o Ivan, inclusive seu chefe de gabinete estava lá, uma reunião com o vereador José Polici Neto, o líder do Kassab na Câmara Municipal, para exatamente discutir sobre IPTU. E o prefeito esteve conosco. O prefeito esteve com vocês. Um dia anterior o prefeito esteve com vocês. E depois reduziu. E aí, exatamente, reduziu a mordida, vamos chamar assim, se é que a gente pode chamar dessa maneira. E aí também procedeu a uma questão que é, a cada 2 anos você vai rever os valores da planta do imóvel. E eu lhe pergunto, ou seja, você tem uma previsibilidade a respeito do tributo, a respeito do imposto. E eu lhe pergunto, como é que atuou a Associação Comercial nesse episódio? Como atua quando se depara diante de um aumento de carga tributária, mesmo que venha de um aliado? A gente sabe que o prefeito Kassab nasceu da Associação Comercial de São Paulo. Faz parte dela. Faz parte Mas dela, isso, inclusive. quer dizer, nós temos isso muito claro. Ele iniciou a vida dele como empreendedor dentro da associação, se formou lá, teve o apoio, e isso está fazendo uma carreira política brilhante. Agora, isso não tem. Quando ele foi conversar conosco, eu falei, eu quero conversar com o meu vice-presidente e não com o prefeito. Você vai brigar com o prefeito.
Então, nós defendemos toda a sociedade contra o aumento indiscriminado de imposto. Hoje, tanto faz uma cidade que é maior que muitos estados, como São Paulo, e como os executivos estaduais e federais, o que nós precisamos é que tenham consciência que hoje os municípios, o Estado e a União têm que ser administrados como empresa. Nós temos que olhar custos. E quando você tem receitas, se você diminuir os custos, você investe. E investir no país, no Estado, no município, é em favor da sociedade. Quando você paga um tributo, embora aqui no Brasil já é muito alto pelo que nós recebemos, se você tiver em troca a assistência médica, assistência na educação, infraestrutura, atendimento... Aí fica barato, tá bom. Fica tudo barato. bem. Aí você tem a compensação. O problema é você não ter esse retorno. Então, você mora numa fila do SUS, você não é atendido... Estoura o pneu numa estrada porque o carro pega um buraco. Hoje, você vê a queixa dos alunos com os professores e dos professores com os alunos, não há entendimento. Então, é isto que precisa, a valorização da receita. E valorização da receita é gastar bem. Gastar bem. Você reduz os custos e investe mais. Tudo que você investir é desenvolvimento. Não só a garantia de assistências como saúde, educação, infraestrutura, mas também no emprego. Você investindo, você gera emprego. E hoje o que dá estabilidade e desenvolvimento, veja a China que está fazendo, está dando uma lição para o mundo. Só que aquele regime não serve para nós, porque nós apreciamos muito a liberdade. E ter alguém que diga como você tem que se comportar, como você tem que fazer, eu acho que não é mais compatível com a realidade brasileira. Então é importante que nós, com liberdade, democraticamente, através da conjugação de esforços, e possamos ter um regime que traga para o país e para a sociedade o melhor que possa ser oferecido. Presidente, o senhor está dizendo que o governo deve atuar de maneira empresarial, ou seja, analisar custos, despesas, receita e a partir daí tomar estratégia, gerenciamento e a partir daí tomar as suas decisões. Eu lhe pergunto, em relação à Associação Comercial de São Paulo, que é uma entidade centenária, grande, pujante, forte, reconhecida nacionalmente, eu lhe pergunto, o que a gente percebe, assim, quer dizer, vendo de fora, é que o senhor quer ali dentro da Associação Comercial uma profissionalização e uma gestão empresarial. E eu lhe pergunto, a Serasa agora, que é a empresa é uma grande corporação mundial, que é a Experian, comprou. Comprou. Então, exatamente. Então, a Serasa, que é uma grande empresa de fornecimento de dados bancários, vamos dizer assim, de regularidade em relação a pagamentos e tudo mais, foi adquirida por uma empresa multinacional irlandesa, né? E a associação comercial também tem o seu sistema de ver se o cheque é bom, se não é, para dar crédito, na hora do comerciante, dar crédito para A ou para B, que é o SPC. SCPC. Né? Serviço Central de Proteção ao Crédito, SCPC. Perfeito. E aí, o que eu lhe pergunto é o seguinte, vocês da Associação Comercial vão tomar alguma atitude em relação a isso, no sentido de, bom, vamos melhorar ainda mais o serviço, vamos diminuir mais custos, vamos oferecer mais valor agregado nesse tipo de serviço, que, diga-se de passagem, imagino eu, deva ser um dos carros-chefes também da arrecadação da entidade. Não, ela é tudo hoje, praticamente. Contribuição associativa é mínima em relação aos nossos custos. O que nós estamos vendo é assim, não tem alternativa. Ou você olha para o futuro, os 115 anos, eu dividi, eu cortei os 115 anos, falei, bom, um centenário é a referência, é aquilo que os meus antecessores construíram em matéria de entidade, de respeito, de participação nos problemas. Nós participamos, vários presidentes foram exilados porque defenderam a liberdade, nós continuamos com isso. Mas agora nós temos 15 anos. Então nós estamos iniciando um novo processo. Jovens como você, que nós precisamos olhar o futuro. Então nós temos que programar, estamos já 15 meses estudando um projeto de
competitividade. Se você não for competitivo no mundo moderno, pode ser instituição, pode ser hospital, pode ser escola, você não sobrevive. E nós temos um dever para com os nossos antepassados que criaram essa entidade, que hoje merece todo o respeito de todo o segmento empresarial. E isto você pode crer que nós estamos Tem novidades atentos. por aí? Vai ter o ano que vem, tem novidades que nós estamos buscando soluções. O Adizes disse que toda ameaça gera uma oportunidade. Então, nós estamos fazendo isso. Dessa ameaça que a Experian trouxe, nós temos a Equifax, uma outra grande empresa mundial também, americana, que faz esse problema. Tem outra que quer ingressar no país. Então, nós estamos num momento de que temos que Tem que tomar... se reposicionar. Exatamente, é isso. Temos que inovar. Ok. O senhor está falando que vê a entidade com 15 anos daqui para frente, num novo centenário, e eu lhe pergunto se passa pela cabeça da Associação Comercial a questão da mediação e arbitragem. Já estamos à frente, já temos pelo menos 5 ou 6 escritórios de mediação. Estamos trabalhando junto com a OAB em alguns pontos, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o Valim. Tem dentro do tribunal uma mediação. Temos na nossa Distrital Centro mediação. Da própria Associação Comercial. Da própria associação, temos uma. Temos em conjunto com professores do Mackenzie uma mediação na Rua Augusta. Então, nós estamos... No interior, temos várias já funcionando. Dentro das próprias associações comerciais mesmo? Dentro das próprias associações estão funcionando. Como na Distrital Centro, é dentro da associação. E presidente, é importante, eu lhe pergunto, que de maneira orgânica a associação comercial possa convencer outras grandes entidades do setor, inclusive, principalmente do setor produtivo, para que recorram a esse tipo de expediente e coloquem a tal da cláusula arbitral em seus contratos, ao invés de sempre... Mas vamos recorrer para a justiça. Que a última cláusula que aparece no contrato é: fica eleito o foro de tal cidade, por mais privilegiado que outros seja. Só que você vai discutir como pequena empresa, leva 7 anos para você ter uma solução. E aí você já quebrou, você já resolveu. Então, a mediação é outra forma. Nós fomos tidos, essa luta é antiga nossa. Só que tinha até os próprios advogados, os juízes pensavam que nós íamos estabelecer uma concorrência. Não, ao contrário, nós estamos dando... Para desafogar. Estamos valorizando tanto o advogado como o juiz. Para ficar para questões mais nobres. Exatamente, dizer, né? coisas mais coisas complexas. Às vezes você tem uma discussão de um aluguel, você vai mover... Vai para a justiça, mas mover ação, quando eu poderia ter um árbitro. Prejuízo para o advogado, prejuízo para o credor e prejuízo para o devedor. Então, estas coisas, quer dizer, esse é um amadurecimento da sociedade que nós temos que ver. E nós estamos agora também à distância, fazendo a administração do orçamento familiar. A primeira empresa que a gente tem é a família. No momento em que você tem uma casa, você tem mulher, filhos, ou junto com o seu pai, se você administrar, participar do orçamento familiar, é a primeira empresa. Se você tiver sucesso nessa, você abre a porta para ter sucesso em qualquer atividade. Perfeito. E aí, presidente, eu queria até lhe perguntar, eu estou aqui já especulando com o senhor as ações do futuro, porque o senhor está falando que nós estamos no novo centenário, eu estou querendo exatamente explorar essa vertente da associação comercial, a nova associação comercial, essa que está chegando agora com o senhor nesse novo mandato. Nós por exemplo, desenvolvendo cartão, certificação digital. É isso que eu queria chegar. Complexo. Novidades. Estamos atuando junto à entidade de saúde. Quer dizer, é um movimento de cooperação integral na sociedade. Ensino à distância, vocês pensam Ensino em à ter distância, processos? isso começou com a administração, com a cartilha do orçamento doméstico. Isso então, é importantíssimo. Quer dizer, ensinar para as pessoas como elas devem gerir o seu próprio faturamento, sua própria receita em casa. Como é importante você ser... Não gastar em bobagem, gastar no que é prioritário, saber poupar. Saber poupar, porque isso também, a longo prazo, ele se torna um fator de investimento e de compra. Sabe, todo mundo, mas poupar, a pessoa não vai gastar, gasta. A pessoa que poupa tem recursos e ninguém se priva daquilo que é fundamental. Minha avó dizia, quem poupa tem.
Exatamente, é isso. As verdades básicas não mudaram nunca. Os instrumentos mudaram, né? Mas as verdades da vida continuam. Continuam as mesmas. Sempre mais um amigo, nunca um inimigo, minha avó também dizia. Exatamente, é isso. O ser humano... E aí, essa máxima vale para a política. Eu queria lhe perguntar o seguinte: eu sei que você não é candidato a nada, mas... nem filiado a nenhum partido. E nem filiado a nenhum partido, mas certamente acompanha os processos mas agora sou de sucessão. cidadão, sou obrigado a acompanhar. A democracia participativa exige isso de todos nós. Sem a participação, você novo, mas eu, nas minhas muitas décadas, acompanhei que quando você abandona a sua responsabilidade de cidadão, você deságua num regime de força. E nenhum é melhor do que a democracia. Perfeito. E, presidente, eu queria lhe dizer o seguinte: nós estamos agora no momento de 2010, quando se avizinham as sucessões do governo do Estado e da presidência da República. O Aécio Neves abriu mão da sua candidatura à presidência. Eu lhe pergunto, será que isso abre caminhos para o Serra ser realmente o candidato da oposição? Você acredita que possa existir uma chapa café com leite, São Paulo, Minas, Serra, Aécio, para concorrer contra a candidata que já está posta aí pelo PT, Dilma Rousseff? Isso no plano federal. E no nível estadual, se você acha, pelas pesquisas que nós vimos aí nos últimos tempos, o Geraldo Alckmin tem, em qualquer cenário, 50% de preferência do eleitorado, ganhando o primeiro turno, mas tem também uma disputa interna entre ele e o Aloysio Nunes Ferreira. Sua opinião a respeito da sucessão? Esse é um quadro muito delicado, você tem que ter muita consciência. Eu acho que tanto no plano federal como no plano estadual, eu acho que os partidos têm que deixar um pouco as suas visões, não é pessoal, as visões partidárias um pouco à margem do que interessa para a preservação da democracia numa disputa que é justa e homogênea. Eu acho que o PSD e o DEM se posicionaram como oposição. Então, eles assumiram, direta ou indiretamente, com a população, um papel que eles não podem fugir. Então, eu não querem ser alternativa ao governo que aí está. Quer dizer, é o seguinte, se eles têm que convocar os seus simpatizantes, mesmo que sejam de outras coisas, como está acontecendo aí com o candidato a senador, que é de outro partido, e está até... Então, isso é buscar uma união para uma outra posição, que não pode... O momento em que você só tem um partido e que você vai fixar esse partido, seja ele quem for, então as alternâncias de poder são fundamentais. Oxigênio à democracia. Exatamente, é isto, e a participação. Então, eu acho que antes de A ou B, o candidato C, se amanhã, eu acho que se conscientizar, eu não sou político, e a realidade política é outra. Cidadão que opinar não só atrapalha a política. Então, é importante que os partidos se reúnam, volto a dizer, pensando no país, se constituam numa oposição com respeito ao adversário e que a situação, com respeito à oposição, lutem para buscar o melhor. Apresentem programas factíveis, não, sem demagogia, para que nós possamos escolher. E aqui para o Estado de São Paulo, procurem um melhor. Para que você vai dividir se você tem... Você vê que o Aécio teve, como bom mineiro, que tem o DNA político do avô, desde o berço, né, antes da concepção. Então, é importante que você tenha isso. Ele viu que é o melhor. Ele abriu opções, tanto para não entrar como para entrar. Ele é um instrumento do partido que pode ser usado da melhor forma. Se perder essa oportunidade, você vai alimentar o seu adversário, que embora haja até pontos de vista comum entre o Serra e o presidente Lula também, eles têm pontos de vista comum, mas pertence a partidos diferentes, e isso dá musculação à democracia. Isso é que precisa ser defendido. Os dois lutaram pela redemocratização. Exatamente. E aí, presidente, fica aí o dístico de São Paulo, Pro Brasília, Fiante Exime. Então, pelo Brasil,
faça-se o melhor. É isto. Então é coisas simples, são óbvias. Quer dizer, respeitando o direito de todos participarem, que antes de tudo esteja a ética, a responsabilidade, o respeito ao eleitor, uma visão mais global dos problemas, não uma visão tacanha. Exatamente. Por isso com apenas um viés. Exatamente. O passado é importante como referência, que eu estou dizendo, por isso os 15 anos. O futuro é que te dá direito ao presente. Então você tem que pesquisar o futuro e encaminhar as soluções, não para nós, para os nossos descendentes. Perfeito. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua presença e a sua visita mais uma vez na nossa TV aberta. É sempre um prazer. Eu programa... gosto de quem luta pelo que acredita. Ok, no programa que é veiculado pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu queria agradecer também a você, telespectador, que esteve acompanhando mais este resumo da ópera no seu canal comunitário local, na sua cidade, e na sequência fique então com a programação da sua emissora local. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. It's me.